Olá, como estamos? Aqui estamos mais uma vez na Igreja de São Paulo, em Brookfield, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos, para mais um programa Café com José. O meu nome é José Bernardo e desde o ano 2018 ou 2018 iniciámos a fazer estes programas em língua portuguesa e em língua inglesa. O propósito, que sempre como eu me refiro, é levar a mensagem do Evangelho para as pessoas ouvirem e venham a ser salvos pela mensagem e erguer ou construir ou edificar a fé daqueles que já estão na fé, que já começaram. Para aqueles que nunca começaram e para aqueles que já estão. Ah, Na semana passada falámos de. Foi podar o título da mensagem e desenvolvemos essa mensagem. Foi tirada do Evangelho de São João, do capítulo 15, como estão lembrados, aqueles que vozes que viram. E, sobretudo, foi a necessidade ao longo desta jornada de nós sermos não só podados e limpar as varas que não produzem fruto, e isso foi aquilo que desenvolvemos nessa mensagem. Hoje, por sua vez, vamos falar de um. A mensagem é diferente, é a missão do servente, e foi tirada de um dos mais importantes capítulos da Bíblia, que é do profeta Isaías, e é do Antigo Testamento, tirada do capítulo 53. E essas profecias que foram cumpridas praticamente todas na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, que nunca nenhum indivíduo, ora homem que nasceu nesta terra, ou qualquer dos profetas, ou qualquer religião, se aplicasse ou como cumprisse estas profecias deste capítulo, que sobretudo da crucificação, da morte e da ressurreição e, sobretudo, aquilo que o sofrimento, a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, vou começar a ler alguns versos. Não vou ler o capítulo todo, mas vou ler. O capítulo tem 12 versos e vou ler, são versos grandes, e vou ler entre o verso 10 e o 12, portanto, três versos deste capítulo. Já tenho a minha Bíblia aqui no capítulo, portanto, 53, e, portanto, é quase nos últimos versos do capítulo. Uh, eu começo no verso 10. Mas aprova ao Senhor esmagá-lo com sofrimento, oferecendo a sua vida em sacrifício expiatório. Terá uma posteridade duradoura e viverá longos dias, e a obra do Senhor prosperará nas suas mãos. Livrada a sua alma dos tormentos, verá a luz. O justo será saciado de contentamento. O meu servo justificará muitos, porém tomará sobre ti as suas iniquidades. Ser-lhe-á dar a uma multidão como parte, e terá um despojo uma multidão, porque ele próprio entregou a sua vida à morte, e foi contado entre os pecadores, tomando sobre si os pecados de muitos, intercedeu pelos culpados. Palavra do Senhor. Olha, assim como eu li aqui nesta passagem de Escritura, das profecias de Isaías, e, portanto, como o Senhor tirou, uh, pagou por nossos pecados. Mas vamos começar a mensagem que eu preparei para esta semana. O título da mensagem é a missão do servente. Nesta passagem de Escritura, nós temos de pensar que aquilo que Jesus fez por nós através da sua morte na cruz é exatamente que esta passagem se refere essencialmente. Quando nós possuímos o entendimento, ou Deus nos dá-nos essas, revela-nos que a fé cristã é uma fé revelada. Onde é que se é revelada? Através da palavra de Deus, claro. E por intervenção do Espírito Santo, são os únicos dois que podem revelar a palavra e o Espírito que trazem a revelação que foram os nossos pecados a causa da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Muita gente, através da história, diz que foi os judeus que o mataram ou foi os romanos. Exatamente, foram usados como aqueles que participam num drama, participaram, mas o propósito foi ele próprio que ele e Deus Pai, que antes do mundo acontecer, como diz a Bíblia, tinha este plano para salvar a humanidade e, portanto, muito antes disso,
há cerca de 2000 anos que o Senhor veio a esta terra. Portanto, nunca podemos ter crédito por quando somos salvos, porque o orgulho, mérito pessoal ou inteligência, nobres intenções, ou boas obras. Muita gente pensa que se fizermos muitas boas obras, somos aceitos nessa base do Senhor Jesus Cristo. É completamente falso. Nunca podemos nada fazer para a nossa salvação. O que é que temos de fazer? Pela fé e pela graça é que temos, porque o que é que eu posso fazer à obra que o nosso Senhor Jesus Cristo fez quando derramou o seu sangue? Posso eu pagar por isso? Nunca. Portanto, ele é que portanto, foi ele que adquiriu por intermédio da sua, não das nossas boas obras, mas sim da sua boa obra. Uh, Todos nós, pois nada disto, como eu disse, contribuiu para a nossa salvação, por nós nunca somos aceitados nessas condições perante Deus. Todos nós somos pecadores, pois é, isso é o que é o problema. Como é que um pecador podemos pagar por nossos pecados? E desesperadamente precisamos de um Salvador. A Bíblia diz, por exemplo, nos Romanos, aí está, a palavra de Deus é bem clara. Todos nós, todos pecaram e estamos privados da glória de Deus. Portanto, o que é que o pecado é como um muro, uma barreira que põe-se em nossa frente de Deus, portanto, alguém teria que pagar para abrir o caminho, como Jesus disse, que era o caminho, ele é que abriu o caminho. Como é que ele abriu o caminho? Pela sua morte na cruz. Por isso é que ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, ele é que o caminho estava fechado e ele veio abri-lo e, portanto, com a sua morte há cerca de 2000 anos. Quando nós vemos que Cristo completou o trabalho para a nossa salvação, portanto, pelo seu sacrifício, nós estamos livres portanto, quando somos salvos. Não somos salvos hoje e amanhã não somos salvos, quando realmente somos salvos. Portanto, Jesus mesmo disse, quando teve aquela discussão no capítulo 8 do Evangelho de João, e disse, se, se o Filho do Homem vos libertar, vós serás totalmente libertos ou livres, portanto. A segunda parte da mensagem, portanto, é a humilhação do servente, ou o servente que é, neste caso, o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma revelação chocante está no verso 12, se vocês lerem no verso 12, o que é que diz? Mas aprova o Senhor esmagá-lo com sofrimento, oferecendo a sua vida como sacrifício expiatório, portanto, ou apropriação como para pagar. O que é expiar? Expiar é fazer o pagamento por alguma coisa, através, neste caso, como a lei exigia, tudo que eram, portanto, tinha que derramamento de sangue. Normalmente eram os animais, como ovelhas ou outros animais ou que eram oferecidos, e só um pristo, o padre, já que podiam, portanto, sacerdotes neste caso, é que podiam oferecer essas ofertas a Deus. E porquê? Portanto, é a pergunta que se faz. Por seu sacrifício é uma oferta pela expiação do pecado. A Bíblia diz-nos que o servente ou o Messias morreria desta maneira, portanto, portanto, a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, quando esta profecia de Isaías foi posta, como esta a de Malaquias, que ele seria trespassado portanto, pregado, ainda não existia tampouco a crucificação, portanto, somente quando foi no Império, a seguir ao Império da Babilónia, o Império Médio da Pérsia e da Média, que foi aí que começaram a crucificar, a pôr o pessoal a fazer a crucificação de pessoas. E, portanto, muito antes de quando Isaías escreveu isto, portanto, ainda não crucificavam ninguém. Portanto, mais outra profecia que veio a ser cumprida quando, como a palavra de Deus que nunca falha, portanto, nunca muda. Portanto, a profecia foi antes disso foi inventada a morte pela cruz. Ele suportou os nossos pecados pelo corpo sobre o madeiro, como diz Pedro, o madeiro ou a cruz, a fim de que
mortos para o pecado, vivêssemos para a justiça. E pelas suas chagas, como diz o verso 5, fomos curados. Na verdade, éramos como ovelhas, está desgarradas, mas agora voltaste ao pastor e guarda as vossas almas. Portanto, isto foi tirado da epístola a primeira epístola de Pedro, e Pedro baseou-se exatamente nesta passagem da Escritura. Portanto, usou alguns versos desta passagem para tentar explicar o ponto que fomos curados, especialmente pela a doença do pecado pelo nosso Senhor Jesus Cristo quando morreu. Isaías 53:5, portanto, é mais outro verso muito importante, revela-nos a razão importante da morte do Messias. O seu sofrimento físico foi por causa das nossas iniquidades ou nossos crimes, como nos diz na tradução em português. Estas palavras indicam que o pecado é a violação da lei de Deus, que tal, porque se não há o que é mesmo a violação da lei, é como eu subi no, tenho ali portanto, a velocidade é 55, portanto, eu vou a 65, portanto, o que é a lei? A lei diz que é 55, se eu vou a 65, vou a transgredir a lei, é exatamente o que é o pecado, a transgressão da lei. Isto é um exemplo não muito bom, mas, portanto, para pôr o ponto o que é a transgressão. O servente que Isaías fala aqui é, portanto, como eu já disse ao Senhor, nosso Senhor Cristo, nenhum indivíduo ou nenhum nunca cumpriu nem tão pouco profecias destas que veio a cumprir exatamente, não só no capítulo 53, mas no 52. O Messias veio a morrer desta maneira, sem cometer iniquidade, nem achado o dolo na sua boca. Portanto, no verso 9, portanto, portanto, o Filho de Deus era imaculado, sem qualquer pecado. Jesus veio a provar isto no seu público ministério, quando disse, por exemplo, no capítulo 8 de João, se lembram quando Jesus disse, quando teve aquela discussão com os fariseus e com os saduceus, e disse, prontamente disse, qual de vós me acusa de pecado? Ou qual de vós me acusará de pecado? Nenhum deles calou. Mas por sua vez, no mesmo capítulo, portanto, se estão lembrados, quando aquela mulher foi apanhada em adultério, portanto, para adultério teriam que ser duas pessoas, mas só trouxeram a mulher, portanto, o propósito era tentar armar uma cilada a Jesus. E Jesus disse a ela, portanto, nesta vez o Senhor disse precisamente ao contrário, disse, qual de vós que estás sem pecados, atirai a primeira pedra. E, portanto, todos eles, portanto, eram pecadores, excepto o Senhor disse que qual de vós me acusará, e ninguém o pôde acusar, porque ele nunca cometeu nenhum pecado. O terceiro ponto desta mensagem aos descendentes, eu tenho que beber um bocado de café, tenho a ficar com a boca seca. O terceiro ponto, os descendentes, ou aqueles, portanto, que nasceram do Espírito, portanto, Jesus talvez andasse por volta dos 30 anos, quando começou o seu público ministério, acabou entre os 30 e 33 anos, talvez. Pois nessa idade, como se lembra, Jesus cresceu como uma pessoa normal, portanto teria amigos ou relativos da família que nessa idade já teriam casado, pois e teriam sido pais, mas Jesus, por sua vez, nunca casou, portanto nunca teve nenhum, biologicamente, nenhum filhos ou mulher, portanto, mas por intermédio da sua obra da cruz, portanto ele deu uma grande multitude, especialmente de filhos e filhas que nasceram do Espírito, e portanto Jesus não foi biologicamente pai, como eu disse, mas possui um número sem conta de descendentes através do espiritual nascimento. Portanto, se lembram quando Jesus falou com Nicodimos no capítulo 3 do Evangelho de São João, e ele explicou que nenhum homem poderá ver o reino de Deus sem nascer de novo, ou nascer do cimo, portanto, explicou isso, e exatamente são aqueles os descendentes que Jesus, portanto, milhões através nem os sabemos contar através destes quase 2000 anos da história da Igreja. Jesus foi castigado pelos nossos crimes ou pecados. A Bíblia diz-nos, mas todos que receberam e que creem nele, deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus. Eles não nasceram do sangue nem da vontade carnal,
nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Portanto, Jesus, ah, quando no Evangelho de São João, no princípio, no prólogo, diz que aqueles que nasceram do Espírito não nasceram da vontade nem do homem, nem como diz aqui, mas nasceram da vontade de Deus. Portanto, são aqueles, a multitude que são filhos do Espírito, portanto, que têm o segundo, que nascem de novo, ou têm Uh, portanto, mas sim aqueles que nasceram de Deus. E, portanto, esta foi a mensagem desta semana, sobretudo. Vamos fazer uma ligeira recapitulação sobre este capítulo. Só falei um bocadinho dos versos. Portanto, o capítulo 53 é um capítulo mais importante da Bíblia. Porquê? Porque ali está detalhadamente como Isaías preveu ou fez a profecia que veio-se a cumprir em Jesus, pela sua morte, a sua ressurreição, quando foi sepultado, intercedeu por os culpados e foi como uma ovelha emudecida para o matador, como diz também, completamente foi tudo cumprido no Senhor. O propósito da sua morte na cruz, nós não podemos pagar pelos nossos pecados. O outro ponto que Jesus, no seu público ministério, perguntou àqueles que o acusavam sempre, especialmente os fariseus e os saduceus, e perguntou-lhe: qual de vós me acusará de pecado? Nenhum pôde abrir a boca, porque nenhum. Né? Mas, por sua vez, Jesus disse, como eu disse, quando no mesmo capítulo, quando aquela mulher foi apanhada em adultério, Jesus disse, quando eles queriam apedrejá-la, e disseram a Jesus: a lei manda-nos apedrejar, a lei que foi dada através de Moisés, manda-nos apedrejar essas mulheres. Mas Jesus escreveu no chão e diz: qualquer de vós que estáis sem pecado, seja de vós a tirar a primeira pedra. E, portanto, foi também quer dizer que todos aqueles que estavam lá eram pecadores, exceto nosso Senhor Jesus Cristo. E para concluir, portanto, a mensagem, portanto, aqueles descendentes que Jesus veio adquirir ou que nós, que somos nós, que para a vida eterna, portanto, ele, como eu disse, Jesus nunca se casou ou biologicamente nunca teve filhos, mas teve milhões e milhões de espiritual filhos e filhas, portanto, esses que fazem parte do seu reino aqui nesta terra e aqueles que já estão no seu reino no céu e aqueles que virão, portanto, esta parte foi o resultado da sua obra da cruz. E nunca quero, portanto, acabar nenhuma das mensagens, quer em português, quer em inglês, sem vos convidar a ter uma pessoal relação com o nosso Senhor Jesus Cristo. O propósito, como eu disse, foi de Jesus vir a... Nós não podemos salvar, precisamos de um Salvador. E ele cumpriu já isso, que preparou o caminho há cerca de 2000 anos atrás, com a sua morte e o seu derramamento de sangue. O que é que eu tenho a fazer? Temos que pedir perdão. O pecado separa-nos do Senhor. E a Bíblia é bem clara, todos nós pecamos e estamos privados da glória de Deus. Com uma oração como esta, dizei, Senhor, vindo à minha vida, sou um pecador, tenho conhecimento que algo eu transgredi as leis de Deus e, portanto, por isso é que somos pecadores, por já nascemos a transgredir as leis. E depois, portanto, como aparece com o Senhor, tendo-me dó de mim um pecador, ou tendo-me misericórdia de mim, não é preciso com muitas palavras. E comecei a iniciar esta jornada de fé e que só começa aqui e acabará no céu. Também quero orar não só pela esta nação, como a nossa, a nação de Portugal, os Estados Unidos, e sobretudo aqueles que estão em carregas, ou o presidente Biden, o Marcelo e outros membros do governo, também aqui para o Senado, o Congresso, a Câmara dos Representantes, as autarquias locais, os presidentes das câmaras dos municípios e todos aqueles que, a polícia, os bombeiros, todos aqueles que exercem a pública autoridade sobre nós. A Bíblia é bem clara que nos comanda-nos ou dá-nos ordens para orar para essas pessoas. Aqueles também que cuidam dos doentes, do vírus e outros que têm outros doutores, enfermeiros, outros que se dedicam não só a isso, mas também um serviço público para todos nós, que Deus os proteja no seu dia-a-dia, nas suas profissões. Que também para a guerra que se alastra na Ucrânia e, portanto, para
os países que para a paz, e a paz também no Médio Oriente e sobretudo a paz para, como a Bíblia diz, para Jerusalém, que manda-nos orar pela paz da nação de Israel e sobretudo da cidade de Jerusalém. Uh, e portanto, e aqui vai celebrar o 4 de julho, que é o feriado nacional e o dia da independência dos Estados Unidos, que seja, portanto, um dia que não haja violência e, portanto, que lembrai-me os anos e aqueles fundadores desta nação que especialmente lembramos eles que deram a vida por aí e derramaram sangue também para esta nação. E, portanto, esta foi a mensagem desta semana. Até à próxima semana estarei aqui outra vez com outra mensagem em português e inglês. E até lá, que Deus vos abençoe em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. My name is Joe Bernard, and we are here again in St. Paul Church in Brookfield. And you finish one more video of our program Coffee with Joe, or Café com José. This program we start in 2018, is in Portuguese and also we translate to English. The purpose is to take the message of the gospel, and we use the internet for that purpose. And also to build the faith of the people. They are already all with the Lord for a lot of years, or they start not a lot of years, or they are young in the faith. So you are in our 6th year, and you've been doing these videos here in the Church of St. Paul in Brookfield, in Connecticut, and we are from in the United States. Last week we talk about the pruning. Was a message taken from the Gospel of John, chapter 15, and we developed that message. Talk about how important and to pruning, and that's work our Lord does to us. What's the purpose for us to bear more fruit and to clean all the dead branches. In us, they are drying us sometimes for our spiritual life, and we developed this message last week. Today we're gonna talk about the title of the message is the mission of the Redeemer. This message was taken one of the most important chapters for us Christians, is Isaiah chapter 53. And I'm not going to read all the chapter, but the chapter only have 12 verses, but they are long verses, and they are going to read the last verse of the chapter is from 53 to 10 to 12. And I got to start reading from Isaiah, and I start in verse 10. Yet it was the Lord's will to crush him and cause him to suffer. And how the Lord makes his life a guilt offering, he will see his offspring and prolong his days. And the will of the Lord will prosper in his end. After the suffering of this soul, you will see the light of the life and be satisfied. By his knowledge, my righteous servant will justify many and will bear their iniquities. Therefore, I will give him a portion among the great, and you will divide the spoil with the strong. Because he poured out his life unto death, and he was numbered with the transgressors. For he bore our sin, O men, and made intercession for the transgressors. The word of the Lord. This is all was a few verses of this chapter, and was fulfilled, of course, in the person of the Messiah, Lord Jesus Christ. And the title I already mentioned. The title of this message is the servant's mission. In this passage of Scripture, you must think about what Jesus did for us to his sacrificial death. When you realize that our sinners put Jesus on the cross, as Isaiah's prophecies make very clear, you cannot conceive of having a personal pride or merit or our intelligence
noble intentions or good works, uh, none of this can make us acceptable to God. So every one of us is a sinner and in desperate need of a Savior. That's the purpose of our Lord Jesus. If you can save ourselves, you don't need a Savior. If the mankind have to say so, God knew very clear in this. That's why He sent our Lord about 2,000 years ago. Uh, the Bible is very clear in the Epistle of Romans, the chapters third and second deal with this sin and how we in the desperate need of a Savior. The Bible says, since all have sinned and fall short of the glory of God. So He said, all have sinned and fall short of the glory of God. When we realize Christ's complete work for us, we are free from the shame. When Christ saves us, we are completed, forgiven. Is that not? Well, you are saved today, and tomorrow you really when you become a savior, God really put your seal on us when you be. And the first part of the message is the servant's humiliation. He talk about our Lord that how he was humiliated. The fact of our Lord just come in this earth without suffering anything was a humiliation for him. This is the holy God living the eternal from everlasting to everlasting, and he just come as a man for that is a great humiliation. Not only that, but the Bible says he don't regard the equality of God from something to grasp, but he humble himself and he become obedient, even too obedient to the point of death, even death on the cross. So his obedience was total from his birth to his death on the cross was total obedience of the servant. A shocking statement is contained in verse 10. Yet was the will of the Lord to crush him. And why? Because his soul making an offering for guilt or an offering for our sins. The servant will die in this way and was already fulfilled about 2,000 years ago. Even that, or another, will come to my mind. When Jesus died on the cross, when Isaiah wrote this prophecy about 750 years ago, before our Lord came to this earth, 7 centuries and a half, even was the cross was not invented at that time. At that time, so the tradition says was in the Media Persian Empire they started to crucify people. So even that was another prophecy. Before even was invented, the Isaiah the prophets already prophesy about that. The Bible says Himself bore our sins in the body on the tree. So by His wounds you are being healed, for you are straying like sheep. So Peter used this in the first Peter. He took some verse from this passage and used to in this first epistle. Isaiah 53:5 then shows the most important reason for the servant's death. His physical suffering all be related to our transgressions and iniquities. So we are the ones who put our Lord in the cross. It was not Jews, was not Romans. Of course, they are used by God, but the real purpose was to be a expiation for our sins. The servant Isaiah was speaking here, of course, is Jesus Christ, the Messiah. The Messiah means is a word from in Hebrew means the anointed one. All die in this way and has done no violence, like this chapter very clear show to us, and was not sin in his mouth. So Jesus challenged in this public ministry on the people. I come to my mind in the chapter 8 of the Gospel of John, when people have some. The Pharisees was the people, and the Sadducees they critical. The religious leaders. Our Lord show mercy any kind of the people, as already we mentioned in so many of our videos. But in this instance, when Jesus have a tremendous dialogue, discussion with them, so Jesus asked them this question: Who convict you me of sin?
which one of you convicts me of sin? So in John 8:46, and no one answered him, because no one can condemn him of sin, for our Lord was sinless. In the same chapter is the reversal. For instance, when that woman was caught in adultery, adultery usually is committed to two persons. They all bring the woman to our Lord, and we presume they try trick him with some to catch him in something to accuse him, and when when that was brought to him, so our Lord was writing in the sand, as this passage, and the Lord tell them, each one is without sin is to cast the first stone. And the end of the story, everyone leave the place and left the woman alone. So they are guilty, everyone of sin, because sin convicts us. So our Lord no one accused him, but he really knew the other ones, they are sinners, very clear. And it was amazing, this insight in this passage. And the third point of the message is the offspring. So when we think about the offspring, of the childless Messiah, Jesus was about 33 years old, no for sure, but was in between that range. And we presume by that age, Jesus have friends, or relatives, they already are married, and they are parents already, are at least fathers. And but Jesus he never was married, and he have no biological children. Yet, through all his death and the cross, Jesus have millions and countless. We will never grasp. Maybe when you get to heaven, you find out how many, because those already are there with the Lord, those who are here, and those who will yet to come. So we never know. These are countless by his spiritual children. Of course, I'm not talking about biological children, but spiritual. Jesus didn't father biological children, but he has countless children through spiritual birth, because he bore the sins of many. The Bible is very clear, and for instance, in the chapter 3 of the Gospel of John, Jesus said, unless you be born from above or born again, you never see the kingdom of earth. So Jesus talked about that spiritual birth, and we don't talk about biological birth, but spiritual birth. And in the same Gospel, the Bible says, but to all who receive him, or the Messiah, who believe in his name, he gave the power to become children of God, who are not born or the blood, or the will of the flesh, or the will of man, but by God. So exactly the point John in the beginning says, the children of God, they are not born of the flesh, not the will of man, but born by the Spirit or by the will of God. And this was the message of this week. Just to make a little recapitulation. So this is one the most, for us Christians, chapter of the Bible, more important. Chapter 53 reveals exactly the purpose of our Lord come to this earth, the way he was crucified, the way the way he was this crucifixion, this death, his resurrection, all in these two chapters 52 and 53. The purpose of his death, because you need a savior, and our Lord was sinless, he revealed, and all of us sin and fall short of the glory. So all of us need a redeemer or a savior. So this was the message of this week. I don't want to finish any of our videos, or in Portuguese or English, and to invite you to have a personal relationship with the Lord. The purpose of our Lord, as this passage of Scripture is very clear, was to come here we can save ourselves. We need a savior. We need somebody to save us, and God Himself is the one He saves. Mankind can save ourselves, and our Lord come to this purpose about 2,000 years ago, and as Isaiah foretold 750 years ago, and
revealed the way even our Lord died on the cross. And when He accomplished that, He paid the penalty for our redemption. What am I supposed to? Ask the Lord to forgive you. Sin is like a block between us and God, and we separate us from God. When you accept Him, the one who paid the penalty, our Lord, He shed His blood for us, so you can have a personal, be forgiven and have a personal relationship with Him. And with a prayer like this, Lord, have mercy on me, a sinner like the thief on the cross. Also, I want to pray for this nation, and we're going to celebrate the 4th of July tomorrow, and we pray for the men and the women, and they give the life for this great country. May God have mercy on them, God keep them in the eternal care, because are those we are here today because those that are willing to shed His blood, like our Lord did for ourselves, for our salvation, and those in this country did for today we live free in this country. Also, I pray for the government, for the President Joe, for the Senate, the Congress, all the House of the Representatives, and all the governors of the states, the mayors of the cities, the first selectmen of the small towns, and the police firefights, and everyone who exercise public authority. The Bible is very clear for us to pray for the people. Also for the doctors and those, especially those they still work with the patients with the coronavirus, and nurses, doctors, and everyone for the war that this keep goes in Ukraine, for the peace between Russia and Ukraine, especially those they perish in this war, and may the Lord have mercy on them and have a place for them in this eternal kingdom. And this was the message of this week, and we pray for you have a blessed week, a blessed 4th of July, and we'll be here again in the next week with another message in Portuguese and English. Until then, God richly bless you in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.